Olá, turma! Na aula de hoje nós iremos falar sobre coerência. A coerência caracteriza-se como nível de conexão conceitual e estruturação do sentido, manifestado em grande parte macrotextualmente. Lembra do que eu falei na aula passada? Que a coesão ocorre no nível microtextual e a coerência no nível macrotextual? Pois é como eu havia mencionado, é como se a coesão estivesse dentro da coerência, ou seja, a coerência ela tem uma abrangência maior, ela ocorre no nível macrotextual. Por quê? Porque a coerência ela está relacionada ao sentido do texto, certo? O texto coerente é aquele em que há uma continuidade de sentidos entre os conhecimentos ativados pelas expressões do texto. Então, o texto, para ser considerado coerente, ele precisa fazer sentido para o leitor. Lembra das discussões que nós já tivemos sobre essa questão da interação do leitor com o texto? Que um texto, para ser considerado texto, ele precisa fazer sentido para aquele que está lendo? Pois é isso que nós chamamos de coerência, esse sentido que está presente no texto. O texto incoerente, aquele em que o leitor não consegue descobrir nenhuma continuidade, comumente porque há uma séria discrepância entre a configuração de conceitos e relações expressas e o conhecimento anterior de mundo dos receptores. Muitas vezes um texto ele é considerado incoerente porque nós não temos conhecimento de mundo para realizar aquela compreensão. Então a coerência ela vai estar muito relacionada com a subjetividade do leitor, com o conhecimento de mundo que o leitor possui, ok? Há textos que não têm coesão, porém a textualidade ocorre no nível da coerência. Lembra na aula passada sobre coesão, o texto show, em que era apenas uma lista de palavras, o cartaz, o desejo? Aquele texto, ele não possuía coesão, ou seja, não havia ali os elementos conectivos, né? Mas ele possuía coerência, ou seja, ele fazia todo sentido, não é verdade? Então pode acontecer isso. Pode acontecer de um texto não ter coesão, porém possuir coerência, e por isso ele é considerado um texto, né? Porque para ser um texto precisa fazer sentido. Mas o oposto já é mais difícil de acontecer. É um texto com coesão, sem coerência, ser considerado texto, até porque, como eu já falei, a coerência está no nível do sentido. O texto ele pode apresentar nuances acerca do sentido, indeterminado ou pouco claro, ambíguo, dando margem a várias possibilidades de sentido, e polivalente, que é a situação em que o narrador produz intencionalmente vários sentidos possíveis. Então, o texto ele pode possibilitar mais de um sentido. Algumas palavras são colocadas de forma ambígua, exatamente para fazer esse jogo, né? Lembra do poeminho do Contra, do Mário Quintana? A palavra passarão, que a gente poderia analisá-la tanto numa perspectiva de que se tratava do verbo passar no futuro, ou o aumentativo de pássaro. Pois é, o texto ele pode estar escrito dessa forma, né? De uma forma ambígua, em que há mais de um sentido para uma determinada palavra ou para o texto como um todo. A coerência abrange, além da coesão textual, outros fatores de ordem diversas, tais como elementos linguísticos, conhecimento de mundo, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. Os fatores da textualidade que nós discutimos na aula 2, eles são importantíssimos para esse trabalho com a coesão textual e a coerência. Esses elementos, eles são fundamentais, ok? Eu trouxe aqui dois textos, né, para que a gente possa observar essa questão da coesão. O primeiro tem como título Coste, que é de Maria Amélia Mello, que ela diz o seguinte: o dia segue igual, arruma-se a casa, limpa-se em volta, cumprimenta-se os vizinhos, almoça-se ao meio-dia, ouve-se rádio à tarde, lá pelas 5 horas inicia-se o sempre. Observe que esse texto ele não tem coesão, mas nele nós conseguimos observar a coerência.
Ou seja, aqui está falando sobre a rotina de uma pessoa, não é isso? Então, nós conseguimos perceber a coerência do texto. É considerado um texto exatamente porque tem sentido. Porém, o texto não possui coerência, não possui coesão, não possui conectivos para fazer essas ligações dentro do texto, ok? E o segundo, João vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. A geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Observem que aqui a gente percebe que há algumas palavras que estão relacionadas, né? Eu inicio falando sobre a padaria, que o João foi à padaria. Continuo falando sobre a padaria. E mesmo possuindo essa relação entre algumas palavras, a gente observa que não há coerência. O texto ele não possui sentido. É como o exemplo que eu havia colocado lá na aula anterior. As frases isoladas, elas fazem sentido, mas quando a gente junta para formar aqui um todo, para formar um texto, não há sentido. Então, neste caso aqui, nós temos frases isoladas, mas nós não temos um texto, porque uma frase não está relacionada à outra. Dessa forma, não há coerência, ok? Eu trouxe aqui um exemplo, que é uma música de Adriana Calcanhoto. O título da música o nome da música é 8 anos, em que diz, né? Por que você é Flamengo e meu pai Botafogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos dói? Enquanto a gente dorme, por que os dentes caem? Por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é 1.000 trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Gabriel. Porque o fogo queima, porque a luta é branca, porque a lua é branca, porque a terra roda, porque deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque o tempo passa, porque que a gente espirra, porque que as unhas crescem, porque o sangue corre, porque que a gente morre, do que é feita a nuvem, do que é feita a neve. Como é que se escreve Réveillon? Gabriel. E aí eu pergunto para vocês, isso é um texto? Isso é coerente? A nível da coesão, a gente já percebe que há uma repetição de palavras, sempre a palavra porquê, né, se repetindo o tempo todo. Então, assim, a nível da coesão, aqui fica um pouco comprometido, mas e coerência? Possui coerência? E aí a gente tem que buscar o nosso conhecimento de mundo para que esse texto seja considerado um texto, para que ele seja considerado coerente. Olha só o título, 8 anos. Lembram, eu tenho certeza que vocês já tiveram contato em algum momento com criança. Lembra aquela fase da criança que é só fazendo perguntas? Por quê? Por quê? Porque sempre tem uma pergunta. E você responde aquela pergunta e ele já faz uma outra pergunta e assim sucessivamente. Então, aqui é um texto coerente a partir do momento em que a gente aguça o nosso conhecimento de mundo e compreende em que há essa fase da criança em que ela começa a fazer várias perguntas e essa música está se referindo exatamente a isso, a essa fase. Então, dessa forma, a gente consegue observar que, mesmo não havendo a coesão, há a coerência, porque o texto faz sentido, ok? E eu trouxe aqui um exemplo que, na verdade, é uma intertextualidade, né? Você pode ser o que quiser, a história sempre se repete. Todo chapeuzinho vermelho que se preze um belo dia coloca o lobo mau na coleira. Observe que, para que a gente compreenda tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal que estão presentes aqui, é necessário que a gente tenha um conhecimento de mundo sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. É necessário que a gente
tenha realizado essa leitura ou tenha ouvido falar em algum momento sobre a Chapeuzinho Vermelho. Então, dessa forma, a gente observa que esse texto aqui, ele só vai fazer sentido se nós tivermos conhecimento sobre o texto anterior, que é o da Chapeuzinho Vermelho. Porque só a imagem e as palavras não vão ser suficientes. Então, assim, o que eu quero deixar aqui para vocês é que quando nós falamos em coerência, para que um texto seja considerado coerente, é necessário que a gente possa aguçar o nosso conhecimento de mundo, é necessário que a gente tenha outras leituras para que haja essa compreensão. Porque se não tivermos isso, o texto ele não vai fazer sentido algum, certo? Essas foram as referências utilizadas e um abraço virtual a todos e todas.